atuação da alergista? Em que áreas ela atua? Bom, um alergista ele vai atuar assim, desde alergia à picada de inseto, até coisas maiores, como alergia medicamentosas, passando aí pelas doenças de pele, como dermatite atópica, urticária, dermatites de contato, a própria asma e a rinite, que aí são os carros-chefes, eu acho que são as doenças mais comuns, entendeu? Então são várias doenças aí que a gente pode ter atuação. É uma área que não é muito, falada, mas é uma área muito importante. E doutora, a gente está entrando aí, estamos no outono, o inverno está chegando e especificamente aqui no estado de São Paulo estamos vivendo um período quase que de seca, né? Já mais de 30 dias que não chove aqui na região. E nesse tempo, nesse período, é comum aumentar o número de casos das alergias? Sim, nessa época de outono e inverno é comum aumentar os casos de alergia. A gente acaba recebendo muitos pacientes, principalmente aí, como eu estava comentando com vocês, com rinite, com asma. Essa mudança de temperatura acaba ajudando esses pacientes a exacerbar mais, ter mais sintomas nessa época do ano. Então, sim, é um período de maior procura aí no consultório. E nesses casos, especificamente da rinite e da asma, eles têm cura ou aí a situação é mais o tratamento mesmo desses sintomas? A rinite e a asma, quando você faz o diagnóstico, é uma doença crônica normalmente. Então, assim, a gente não fala em cura, mas em tratamento, esse tratamento ele proporciona para o paciente uma qualidade de vida ótima e, assim, vida normal, entendeu? Com um tratamento adequado. Mas a gente, assim, não fala de cura, não. Não tem jeito, viu, Daniel Martins? Tem que fazer o tratamento. Vou falando para você já. Não tem muito por onde sair. Eu acho que vocês estão precisando aparecer lá no meu consultório. Fazer uma consulta lá, né? E já que não tem cura, tem o tratamento, enfim. Além do tratamento, alguns cuidados que as pessoas podem ter. A gente estava falando das doenças respiratórias, são bastante comuns agora nesse período de ano. Para quem sofre, por exemplo, de rinite, quais são os principais cuidados que as pessoas têm que ter? Por exemplo, cuidado em casa, de troca sempre de roupa de cama, enfim. Esses cuidados que as pessoas devem ter, os principais. Então, quando a gente fala de rinite, quando a gente vai propor o tratamento para o paciente, são 3 pilares que a gente aí fala, né? Então, o primeiro deles é o controle de ambiente. Então, assim, isso é uma coisa que tem que estar sempre presente. Não só para o paciente da rinite, mas também o paciente asmático, todos aqueles que são sensibilizados aos ácaros, aí alguns alérgenos que a gente tem como controlar. Então, a gente pede para, como você mesmo falou, trocar fronhas e lençóis com mais frequência, usar capa em colchão e travesseiro, evitar varrer, sempre passar um pano úmido, cortina e carpê, muito cuidado, se puder não ter é melhor, se tiver tem que aí tá sempre lavando, sempre tomando os cuidados necessários. Acho que esses são os principais. Evitar fumaça de cigarro. Paciente alérgico é muito ruim ficar perto de fumante ou mesmo acabar fumando, né? Que existem alguns aí que acontece. O umidificador, que é uma coisa aí muito usada aqui no interior por causa da seca mesmo. Eu sempre peço ao paciente evitar que ele fique muito próximo de áreas que possam acumular mais ácaro, por exemplo, muito próximo da cama ou muito próximo do sofá, que fique numa área assim que não tenha tanto esse problema. Então a gente sempre orienta várias coisinhas desse gênero aí. E esses cuidados também valem para o paciente que tem asma? Sim, vale para o paciente que tem asma também. Como eu estava falando, né? É um tripé, então o controle de ambiente, o tratamento medicamentoso que a gente acaba fazendo e a imunoterapia, que são as vacinas. A vacina também ajuda nesse sentido? Ajuda nesse sentido. É uma opção de tratamento também. A vacina ela é feita de acordo com um teste alérgico. Aquilo que vem positivo no teste, por exemplo, veio positivo para ácaro, a vacina é feita com aquilo, então é individual, né? Para cada paciente. Cada paciente, às vezes, é sensibilizado a uma coisa diferente, você vai pegar aquilo que ele é sensibilizado para fazer a vacina. E no caso, por exemplo, das alergias respiratórias, a influência externa, por exemplo, de poluição, né? Ou é mais mesmo os cuidados dentro de casa?
Olha, existe sim influência da poluição, do pó, do tempo seco, das trocas de temperatura nesse tipo de alergia, sim. Os pacientes acabam, às vezes, exacerbando mais por causa disso também, então acaba tendo influência, sim. Hidratação também é importante? Muito importante, bem lembrado. Então, assim, a hidratação ela deve ser feita constantemente, porque a gente tá nesse clima seco, como você falou, há mais de 30 dias já sem chuva, então é importante a hidratação oral, você tomar bastante líquido, e é importante você hidratar também o nariz com soro, os olhos com colírio, lubrificantes, então sempre estar fazendo isso é interessante. Nós estávamos conversando antes do início da entrevista dos exames clínicos, né? E eles são importantes para um médico para ajudar a identificar. Mas você estava me falando também, né, doutora, que muito dessas situações você consegue perceber no consultório, sem o exame de sangue, por exemplo, né? Em que momento o exame é importante, mas você olhando lá, fala assim, você menino, você precisa cuidar disso. Como é que é feito isso? Então, assim, o diagnóstico da maioria dessas situações é clínico, igual eu estava falando. O paciente conta a história e a gente acaba, junto com a anamnese, o exame físico do paciente, chegando a um diagnóstico. Os exames, eles ajudam bastante a gente a saber, por exemplo, o teste alérgico, ele vai ajudar a saber o que o paciente é sensibilizado, se ele é sensibilizado a ácaro, às vezes a pelo de animal, fungos, enfim, gramíneas, pólens, saber o que né, a gente vai ter que tomar mais cuidado aí. Eu acho que para rinite, para asma, esse teste é bem interessante. Também tem a espirometria no caso da asma para ver a função do pulmão, que é interessante também estar sempre fazendo para acompanhamento. E exames de sangue normais, mas assim, o diagnóstico é basicamente clínico. E esse diagnóstico ele pode começar ainda criança, porque pelo que a senhora estava falando, a influência também da parte hereditária das alergias, não é mesmo? Se, por exemplo, os pais têm alergia, há uma grande possibilidade da criança também ter. Sim, quando os pais têm alergia, a criança tem muita chance de ter. Quando os dois têm, então a chance ainda é maior ainda. Essa parte também influencia bastante, sim. E mais um detalhe, quando você faz exames mais completos, né, uma das alergias e tudo mais que estão também relacionadas a alimentos, como é o caso da lactose, né? Tem gente que tem intolerância. E aí tem uma distinção entre o que é alergia e intolerância. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Então, no caso da lactose, existe bastante confusão com relação à intolerância à lactose e à alergia à proteína do leite de vaca. A intolerância à lactose o paciente ele acaba não conseguindo digerir aí o açúcar do leite, que é a lactose, né? Não tem lactase, que é uma enzima que faz essa digestão. Então, o problema dele é com o açúcar do leite. Ele vai ter mais sintomas gastrointestinais, estufamento, gases, às vezes diarreia, mal-estar, entendeu? Com relação à alergia à proteína do leite de vaca, a gente está falando então que o paciente ele é alérgico à proteína do leite. Então ele não vai poder ingerir nada com leite e os sintomas podem ser diversos. A gente fala que no caso do leite aí existem dois tipos de alergia, a IgE mediada e a não IgE mediada. A IgE mediada ele vai ter sintomas ele pode ter sintomas mais respiratórios, de nariz, de pele. A não IgE mediada ele vai ter mais sintomas gastrointestinais. Então aí a gente vai ter que diferenciar isso no consultório conforme a mãe fala. Mas é bem importante porque assim quem tem intolerância ela pode comer as coisas com leite, entendeu? Desde que não tenha o açúcar do leite. Então, o zero lactose, aí ela pode comer. Quem é alérgico ao leite não pode comer esse tipo de alimento. Então, é legal fazer essa diferenciação sempre. E, de modo geral, as outras alergias a alimentos, tem como, por exemplo, prevenir algum tipo de alergia? Por exemplo, se a pessoa tem alergia, não sei, a uma fruta específica, ela pode ter possibilidade de ter alergia a outras frutas ou não? É mesmo tendo que comer a fruta para saber se vai ter alergia, não tem muito como escapar. Existem algumas síndromes que pode acontecer isso, sim. Mas aí a gente tem que ver no consultório. Existe, por exemplo, síndrome látex alimento, que às vezes você faz reação ao látex e aí você tem que testar alguns alimentos que às vezes pode fazer reação aí junto. Existe também a reação cruzada com, né, por exemplo, os crustáceos e o camarão.
por exemplo, as sementes, entendeu? Amendoim, nozes e etc, né? Então, pode ter, sim, essa reação cruzada entre um e outro, mas isso não quer dizer assim, por exemplo, eu tenho alergia ao leite, eu tenho mais chance de ter alergias a outros alimentos, nem sempre, tá? Caso então, a acho caso que mesmo. é caso a caso, eu acho que por isso que é importante o especialista, você ir ao especialista, ele avaliar e ver qual é o seu caso, né? E doutora Daniela, a senhora também no comecinho falou referente à alergia a animais, principalmente ao pelo do animal, né? Isso ao epitélio, tanto criança quanto adulto tem esse problema, né? Isso. Tem que ficar muito atento também. Também tem que ficar bastante atento. Naquele controle ambiental que eu falei, eu também peço para evitar a entrada dos animais em casa, ou se não é possível evitar a entrada dos animais em casa, então que pelo menos evite a entrada no quarto, que ele não suba na cama, que não fique no sofá, no lugar em que o paciente acaba ficando mais, assim. E nós tivemos também aqui na região, uma questão de quase um mês, não sei se a senhora ficou sabendo, um menino que morreu por picada de escorpião. Se eu não me engano, foi ali na região de Barra Bonita ou Dois Covos, Barra Bonita. Também é sério essa questão de picada. Tem muita gente que fala, não posso receber picada de abelha, por exemplo, né? Isso também é um alerta que fica, né? Existem as reações anafiláticas, mesmo com risco de morte aí, por picadas, né? A gente acaba vendo mais a parte de abelhas, vespas e formigas. Tá? Que acaba tendo, mas existem muitos pacientes que às vezes a gente tem que prescrever adrenalina autoinjetável, que inclusive é uma briga aí da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia aí com os fabricantes aqui do Brasil para que passem a produzir a adrenalina autoinjetável aqui no Brasil, porque por enquanto os nossos pacientes têm que importar, acaba ficando muito caro e tem pacientes que dependem desse tipo de medicação, porque assim, às vezes é a diferença entre a vida e a morte aí deles, se eles estiverem afastados de um centro de atendimento, é isso que vai fazer a diferença para eles. E muitas vezes essas picadas de insetos, a gente pede para eles que evitem, né, lugares e tal, mas é difícil, né? Porque você não tem como saber onde vai estar um inseto para não ir lá, a não ser assim, não vou no sítio, então não vou, né, em lugares que são mais fáceis de ter, mas é uma coisa complicada. Bom, então para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo nesse período seco, só para a gente rememorar quais são as orientações que a senhora dá para quem está em casa, para evitar aí, quem tem quadro alérgico tem que, como a senhora disse, né, tem que ir no consultório mesmo consultar, mas para dar uma minimizada, o que a pessoa pode fazer então? Olha, eu acho que a hidratação, como a gente conversou, né, tá sempre se hidratando, sempre tomando água, hidratando também pode quem tem rinite usar o soro nasal, quem tem conjuntivite alérgica também tá sempre passando o colírio, lubrificante, e tomar esses cuidados de controle de ambiente, como a gente conversou, evitar ficar em ambientes empoeirados, em casa tentar sempre usar um pano úmido, essas coisas que a gente já falou aqui de controle de ambiente. Eu acho que nesse caso, eu acho que são os mais importantes aí. E assim, fazer um apelo também, né? O pessoal aqui das queimadas, né? Eu acho que isso a pessoa ter um pouquinho de consciência, não fazer isso, porque isso também acaba ajudando aí a exacerbar esses pacientes, a dar problema, e não só para esses pacientes, né? Para todo mundo, né? A gente até quer fazer uma campanha aqui, né? Quando começa a queimar, não faça isso, né? E sempre no finalzinho da tarde, fique em casa, escuta a Top FM, né? Vai fazer outra coisa, não mete fogo no mato. Mas o pessoal parece que tem aquela... vê um mato seco, eu vou jogar um palito de fósforo aqui. Enfim, né? E prejudica todo mundo mesmo. Doutora, obrigado, viu, por suas explicações, por sua atenção. E tendo mais informações aí, a gente vai passar para a senhora, sempre tem, né, que tiver aqui, tá bom? Fica o nosso bom dia a você, Daniela. Obrigado, viu? Bom dia a todos, bom dia a vocês. Obrigado a vocês.